estivemos a orar e faltou-me uma oração. E estava a cantar e lembrei-me do nosso pastor Carlitos. Amém. O nosso pastor Carlos, ele está doente, e se vocês se lembram quem é, foi o que esteve connosco a fundar este ministério aqui. Nós chamamos-lhe o apóstolo. Ele é o nosso apóstolo. Então ele está doente e hoje nós vamos orar por ele. Amém? Vamos orar por ele. Ele é uma pessoa muito especial. Ele é uma pessoa muito especial, não só para nós, mas no reino de Deus. Amém? Ele está a fazer um trabalho excelente, onde quer que ele vá. Ele planta, ele faz algo, porque Deus o tem usado. E nós vamos orar por ele, pela saúde dele, e por toda a sua vida, pela família. Amém? Ele não é velhote, ele só está com quase 70. Portanto, mas é um homem super, para quem o conhece, meu Deus, não é? Aquela gargalhada dele. Então nós vamos orar por ele agora. Amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez nós podemos levar diante de Ti o nome do nosso pastor Carlos. Senhor, Tu sabes o Teu filho, o que ele está a passar, Senhor, toda a situação, Senhor, na sua saúde, no seu corpo, Pai. Nós oramos agora, Senhor, para que Tu possas, Senhor, colocar a Tua mão sobre a sua vida, para que Tu possas, Senhor, abençoá-lo, Senhor. Senhor, tudo aquilo que ele necessitar naquele corpo, Deus, que Tu possas fazer um milagre. Deus, como nós temos vindo a falar, o milagre não ficou lá atrás. O milagre Tu operas hoje, Pai. E nós oramos, Senhor, para que Tu possas ser com ele em todas as áreas da sua vida, Deus. Eu oro para que Tu coloques a Tua mão, Senhor, através da Tua graça, Pai Santo. Oh, Deus, a Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta, Pai. Então eu oro, Senhor, para que a Tua graça possa estar sobre ele, em nome de Jesus. Pai Santo, e sobre a sua família, em nome e no poder de Jesus. Amém, amém, amém. Nós queremos no poder de Deus. Amém? Vê se isto hoje não está aqui a querer. Que é isso, mas não. Amém. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Amém? Amém. Hoje nós vamos falar de algo interessante. Procrastinação. Eu estava a perguntar a Deus o que é que Tu queres que eu fale. Amém? Normalmente a gente diz, Deus, o que é que nós vamos falar, o que é que a igreja necessita de ouvir, pronto, e Deus coloca, vemos, tal. Amém? Mas ficou muito forte esta semana. É para todos nós, é para mim, é para quem vai ouvir lá em casa, é para todos. Amém? O que nós vamos ouvir hoje. Nós vamos falar sobre procrastinação de uma forma diferente, porque eu vamos correr pela Bíblia. Vamos ouvir quem procrastinou na Bíblia e quem não. E isso vai servir de exemplo para a nossa vida. Amém? Vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? No capítulo 8, versículo 11. E eu vou começar a ler, que diz: agora completa a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. O apóstolo Paulo está a falar a respeito aqui de oferta. Se nós formos ler para trás, ele está a falar a respeito de oferta, uma oferta combinada com o povo, programada, planejada, não é? Mas aquilo que nós vamos retirar aqui, vamos ver que não só o que acabamos de ler tem a ver com a oferta, não tem a ver só com aquilo que estavam a falar, não é? Porque é importante nós reconhecermos, sim, dentro de um contexto. Mas ele diz, completa ou completem a obra. Amém? Como mostrar a boa vontade em realizá-la, como tivemos a boa vontade em realizar alguma coisa, pois devemos ter essa mesma vontade em terminá-la. Seja ela qual for a obra, seja ela qual for a coisa que nós estivermos a fazer ou quisermos fazer. Eu quero tocar aqui no assunto que é especial. Acredito que sim. Vocês sabem que o procrastinar
não só afeta a nossa vida natural. Amém? Também afeta a nossa vida espiritual. E tem afetado a vida de muitos de nós. Amém? A minha mensagem hoje vai falar sobre procrastinar te impede de avançar. Procrastinar te impede de avançar. Então, o que significa procrastinar? Procrastinar é adiar algo para depois. Para amanhã. Mas esse amanhã, às vezes, até nunca chega. Amém? É deixar de fazer algo que é importante. É deixar de concluir. Nós começamos e não acabamos. Ou então até nem começamos. Está tudo planeado, Deus falou, há algo para nós fazermos, mas nós nunca chegamos. Vou começar segunda-feira uma dieta tremenda. É segunda, mas qual segunda? Chega a segunda, pode ser para a semana que vem. Vou fazer... Olha, pastora, vamos dar início a uma leitura do livro. Eu quero, sim, mas quando? Uau! Nunca começamos esta leitura, nunca fazemos. Isto é procrastinar. E também tem protelar, que é uma palavra que vocês vão ouvir hoje cá, que diz, não é? Deixar para depois o que precisa de ser feito. É parecido com procrastinar, mas, por exemplo, eu preciso fazer isso hoje, agora. Daqui a bocado empurro com a barriga, já não faço. Eu faço daqui a bocado, faço depois, e às vezes até cai em esquecimento. Portanto, isso é protelar. Mas nós vamos falar aqui de procrastinar. Amém? Assim como houve a boa vontade, não se esqueçam de querer fazer, tem a ver também com no completar, o nós querermos completá-la. Amém? Eu gosto muito desta versão do NVI que diz que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. A palavra zelo implica nós estarmos ali de coração, não é? Dá-nos um ênfase diferente. Amém? Talvez o maior desperdício que acontece no mundo diz respeito ao potencial que Deus nos deu para fazer e realizar o que de alguma forma nós não fazemos. Não apenas porque acordamos de manhã dizendo não quero fazer o que eu sonhei. Portanto, o que eu sonhei um dia, mas por causa dessa mania entre aspas, de não começar ou começar e não terminar. Eu escrevi isto e eu vou reler porque é importante vocês entenderem que aqui quando eu começo eu digo talvez o maior desperdício. Às vezes nós pensamos que o desperdício é só de desperdiçar a comida. Não. Há uma coisa muito importante que talvez o maior desperdício que aconteceu no mundo, ou que acontece no mundo, diz respeito ao potencial que Deus me deu a mim e a vocês, nós estamos a desperdiçá-lo, amém? Para fazer e realizar o que de alguma forma nós não fazemos. Não apenas porque acordamos de manhã dizendo não quero fazer o que eu sonhei um dia, mas por causa desta mania de não começar, ou começar e não terminar. Isso diz-nos muito. Muitas das vezes nós começamos e não terminamos. Amém? E coisas tão pequenas que isto faz falta como fruto na nossa vida. Então vamos usar a terminologia bíblica. Termina agora a obra que começaste. Pensem, tudo aquilo que nós começamos, eu também tenho para terminar. Amém? Isso é muito importante. Eu quero te trazer uma advertência hoje, não só, quero trazer um encorajamento para todos nós. Eu gostaria que todos nós pudéssemos considerar isto que vamos falar hoje super importante. Super importante, amém? Eu gostaria mesmo. Eu comecei com um texto, não é? Para poder dar uma introdução, não é? Falei aqui também que nós vamos falar da advertência, porque em Romanos 15:4, porquê é que eu disse isso? Porque em Romanos 15:4 diz que tudo foi escrito para o nosso ensino. É bíblico. Tudo foi escrito para o nosso ensino. Coríntios
10, 11 também diz: estas coisas aconteceram como exemplo e foram escritas para a advertência, ou seja, para nos advertir a nossa vida. Amém? Porque assim, nós vamos falar de procrastinação e nós podemos pensar que esta palavra passa ao lado, não passa para nós. Será que eu não tenho nada que eu comecei? Será que não tenho nada daquilo que Deus me pediu? Hoje eu gostava que vocês ouvissem o vosso coração ao ouvirem esta palavra. Ouvissem o vosso coração. Amém? É muito importante. Ouçam o vosso coração ao ouvirem a palavra. Porque quero falar apenas aquilo que a palavra diz. Amém? Eu quero falar apenas aquilo que a palavra diz. Em Gênesis 19, 12, 16 diz: ora, os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. Amém? As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava a brincar. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e suas filhas, e vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Ora, eles, em primeiro lugar, pensavam que Ló estava a brincar. Amém? Pensavam que ele estava a brincar. Isto aqui hoje está meio... Então, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tirou dali e puseram-nos todos fora da cidade. Agora pensem comigo, alguém que é visitado por anjos. Entrem no filme. Alguém que é visitado por anjos, que lhes diz que tudo vai ser destruído, que diz: saiam, fujam daqui, corram. Então, mas ele ainda hesita, ele ainda pensa 2 vezes em não fazer. O que o leva a agir dessa forma? Porque não faz sentido. Porque ele conhecia Deus. Ele sabia que os homens que estavam lá, que eram 2 anjos, que eram anjos. Amém? Nós não estamos a falar de uma pessoa que estava convidada para um casamento e que de repente está atrasado e a mulher está a dizer: vamos, estás atrasado, ou o esposo, normalmente as mulheres atrasam, despacha-se, vamos chegar tarde. Não, nós não estamos a falar disso. Nós estávamos a falar do salve-se quem puder. O melhor é fugir. Amém? Ou seja, de alguma forma existe no ser humano uma inclinação e uma capacidade de protelar, de adiar as coisas, não é? O ser humano tem isso, até mesmo nas coisas mais urgentes, não é? E de extrema importância. Então, o que será que levou Ló a demorar tanto para sair da cidade? Será que tentou convencer os genros e demorou muito tempo? Estou eu a especular, não é? Insistiu? Será que talvez é pelo apego das coisas materiais que ele tinha? Porque havia coisas, não é? Eles tinham bens materiais. Será? O que é que eu vou levar? O que é que eu vou levar? Eu preciso fugir, mas eu preciso... Eu não sei o que é que o fez. Mas, na verdade, nós sabemos que a mulher dele, ela fez algo de errado. Porque os anjos disseram para que quando fossem, não olhassem para trás. E ela olhou. Amém? Ela olhou para trás e acabou por ficar ali, não é? Então, eles saíram da cidade, sim. Mas a mulher ficou. Mas embora a Bíblia não seja clara sobre o motivo dessa relutância de Ló para salvar a sua própria vida, embora a Bíblia não seja clara, é evidente que Ló estava lento a ponto
deles terem sacá-lo de lá para fora. Amém? Arrastá-lo mesmo, não é? Aqui a palavra fala que eles tiveram que puxá-los. Nós sabemos que algo estava a passar. Ele não obedeceu. Ele não quis por algum motivo. Amém? E nós vemos aqui uma procrastinação. Porque Deus falou. E quando Deus fala, e nós conhecemos esse Deus, nós temos que agir. Amém? O que levou ele a agir assim? Vamos ver um outro exemplo bíblico em Êxodo 4, 24 a 26, que fala sobre Moisés, a quem o Senhor apareceu na sarça, vocês sabem, não é? Quer dizer, com aquele privilégio todo do Senhor aparecer-lhe para falar com ele e envia-lhe para o Egito em uma missão para libertar o povo de Israel. Amém? Nós vamos ler então o que é que diz o texto. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. O Senhor quis matar Moisés. Então Zípora, sua esposa, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e disse: sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse marido de sangue por causa da circuncisão. Então, será que Deus não sabia, não estava decidido sobre aquilo que queria com a vida de Moisés? Sempre soube. Mas Moisés falhou com Deus. E falhou em algo muito importante. Muito importante. Evidente que Deus sabia perfeitamente aquilo que ele queria, não é? A partir do momento em que Moisés se dispõe a servir a Deus, Deus diz assim para ele: meu querido, bonitão, você vai trabalhar, você quer me servir, mas você vai fazer aquilo que eu quero. Vai fazer a minha maneira. Mas Moisés desobedeceu na calada. Vocês já ouviram aquelas pessoas que fazem a coisa pela calada? Vão ficar no silêncio, fingindo que tal, e vai passar. Amém? Vai passar. Havia uma aliança firmada entre Abraão com Deus. E toda a linhagem tinha que cumprir. E ele não cumpriu. O filho nasceu e ele não circuncidou o filho. Amém? Porque a palavra diz que todo macho da família tinha que ser circuncidado. Essa aliança em que, sendo guardada, foi guardada e obedecida de geração em geração. Amém? Por algum motivo nós vemos que Moisés não o fez. Essa atitude era uma afronta para Deus. Amém? Como é que Moisés poderia ser um líder eficaz, amém, do povo de Deus, estando a violar uma ordem de Deus? Como? Vocês estão a ver que o Moisés, aquele que nós vemos como, amém, Moisés, ele também cometeu esta atrocidade de não fazer aquilo que Deus tinha pedido. Nós estamos a falar de uma cirurgia de uma criança, não é? Eles faziam até aos 8 dias de nascimento. Amém? Vemos que quando Deus aparece e cobra esta situação, o que é que acontece? Vemos que a mulher passou logo à frente e agiu. Porquê? Se a mulher não soubesse nada, ela não ia logo saber o que era o erro. Ela foi logo, porque Deus foi para matar Moisés. Amém? E para Deus fazer isso, a Bíblia diz, é clara ali, e para Deus fazer isso era porque a coisa era muito grave. Verdade? Então, ela passou e ela à frente, e ela cortou, e ela fez tudo aquilo que a Bíblia fala. Eu acredito que eles fizeram aquilo, como quem diz, está no esquecimento. Porque a mulher também sabia. Amém? Há muitas pessoas a protelarem e a procrastinarem decisões importantes. Amém? Porque simplesmente não têm importância, ou não entendem a importância do cumprimento das obrigações. Amém? Moisés, ele simplesmente não o fez e era importante. Amém?
Nós vamos ler outro exemplo que fala aqui do rei Joás. Algum tempo, isso está em 2 de Crônicas 24, de 4 a 6, que diz: algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparo no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão às cidades de Judá e recolham o imposto de vida anualmente por todo Israel para fazer reparos no templo de seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso, o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém os impostos determinados por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel, para a tenda da Arca da Aliança? O que terá levado então esta desobediência ao rei para executar esta tarefa? É que o rei disse: façam depressa, façam já. Amém? Mas a Bíblia diz que nenhum deles se apressou, nem os levitas. Não. Eu pergunto: o que é que passou nesta tribo sacerdotal? Será que eles esqueceram da ordem de Moisés? Porque assim, esta lei já vinha do deserto, já vinha de quando andavam no deserto. Então eles conheciam bem. Quando o rei deu ordens, eles não o fizeram. Amém? Eles não cumpriram. Simplesmente estavam, eu percebo assim, simplesmente estavam com uma incapacidade de perceber quando eles mesmos é que deveriam ensinar essa lei. Porque eles viveram, eles sabiam. O rei estava a cobrar a Moisés algo que Deus tinha determinado. O rei estava a cobrar ao povo aquilo que Deus usou Moisés para ser determinado no povo, para o fazerem. Amém? Porque isto já vinha do tempo de Moisés. Amém? Ou seja, o povo estava a desobedecer, os levitas estavam a desobedecer, aquela gente toda estava a desobedecer. Ou seja, ir buscar e recolher esse dinheiro. Amém? Ele na história fala até que havia no portal, não podiam entrar dentro do templo como faziam anteriormente. Eles tinham algo posto onde eles depositavam ali, mas eles não o fizeram. E Moisés, é uma ordem que Deus falou com Moisés, Moisés deu ao povo e o rei cumpria isso, obedecia, mas eles falharam. Amém? Eles procrastinaram. Amém? Eu não sei exatamente o que foi, mas de alguma forma a procrastinação estava ali. Amém? O rei precisou interferir para que esta lei fosse executada. Amém? Para que cumprissem aqui a ordem do rei. Amém? E no Novo Testamento, então, nós vamos passar para o Novo Testamento. Eu quero apresentar mais algumas desculpas que foram dadas a Jesus. Amém? Lucas 9, 59 a 62 diz: a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o rei de Deus. O reino de Deus, desculpem. Ainda outro, nós vamos ver, diz, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Há uma série de especulações entre
os estudiosos e as pessoas que comentam, não é? Os comentaristas bíblicos, sobre o que significa então esta frase: deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Nós acreditamos que o pai não estava morto, não é? Não acreditamos que o pai... Eu não acredito que o pai estivesse morto, em primeiro lugar, porque se tivesse um sepultamento, não acontecia num prazo tão curto, porque eles tinham uma série de rituais e cerimónias que podiam fazer, não é? Eles enrolavam, enfaixavam, eu não vou dizer embalsamar, porque embalsamar é diferente, eles enfaixavam-nos, etc. E tinham tempo para chorar o morto. Outra coisa que é importante também é que naquela altura, quando havia um morto, por exemplo, ele não poderia ir ter com o pai, porque ele não podia tocar, ele não podia estar, porque senão era considerado impuro. Portanto, todas estas regras, tudo isso havia. Então, deve haver uma outra explicação quando ele diz: posso ir sepultar o meu pai, não é? Ou despedir-me, ou, não é? Do meu pai. Aqui fala em sepultar. Então, nós podemos ver, eu vou falar daquilo que eu penso, não é? Eu acredito que possa ter sido um segundo sepultamento, que ele fala de um segundo sepultamento, que ele fala aqui, pronto, quando o meu pai falecer, o segundo sepultamento será aquele quando se levanta os ossos. Em Portugal nós fazemos isso, depois de X tempo eles tiram. Ou então também, eu creio que possa ser ele querendo dizer: espere só um pouco mais, eu volto. Mas antigamente, como nós sabíamos, o filho mais velho era o que tomava conta da família. Então, o pai morrendo, ele ficaria livre. O pai devia ser velho, ele teria que tomar conta dele, ficaria livre. E ele aí sim, já tinha tudo arrumado. Depois do pai falecer, aí sim ele poderia ir servir a Deus, ir atrás, ir com Jesus. Amém? Nós não sabemos o que aconteceu, mas na verdade aquilo que nós vemos aqui é procrastinar, porque deixa que os mortos sepultem os mortos. Quando Deus nos chama, nós temos que agarrar e sair. Nós temos que ir, nós temos que fazer, porque Ele falou. Amém? Procrastinar é dizer: eu já venho, Deus, eu agora não posso, neste momento eu não posso, dá-me um tempo. Eu vou-lhes dizer uma coisa: eu fiz isso na minha vida um tempo, e posso-vos dizer que é assim, todos nós que dizemos, fica ali um pouco as coisas de Deus, que é para fazer, e nós não fazemos, as consequências nós as temos. Porque nós andamos à volta no deserto, a ver se a coisa funciona, mas a coisa não funciona até tu voltares ao lugar onde Ele te disse: faz. Faz. Não percam essa oportunidade. Nunca de fazer. Amém? As coisas que Deus fala. Amém? Estão aqui? Amém. Amém. Em qualquer uma das possibilidades, Ele está a olhar para trás. Em qualquer uma dessas possibilidades que eu falei, Ele está a olhar para Jesus dizendo assim: Senhor, o Senhor falou para eu ir, mas eu não vou fazer agora. Eu também não sei quando é que eu vou fazer, mas eu quero fazer. Aqui a única coisa certa que ele diz é que eu quero fazer. Não sabe quando, não quer fazer agora porque não pode. Enfim, ele dá desculpas a Deus, a Jesus, naquele momento, nas coisas que lhe foi mandado ou pedido. Amém? Isto é a conversa do procrastinador. O procrastinador diz sempre que sim, mas depois não faz, não anda, não desenrola. Amém? No segundo homem, ele simplesmente diz: me permita
que eu me despeça das pessoas da minha casa? Quero que você veja, lembre-se de Elias, quando joga a capa em Eliseu, ele pede, Eliseu depois o que é que diz? Pede para se despedir da família. Vocês vão ver aqui algo diferente. Ele pede para se despedir da família. Elias diz sim. Em um movimento rápido aqui nós podemos imaginar o que o Senhor está a ler o coração e não aquilo que a pessoa só disse. Porque aqui nós vemos o coração de Eliseu ser diferente. Ele realmente foi. Amém? Jesus diz aqui que Jesus diz aquele que colocar, não é? Aquele que põe a mão no arado, colocar a mão no arado e olhar para trás, não é? Não é apto para o reino de Deus. E isso nós vimos aqui no versículo. Então, Eliseu, ele foi realmente, amém? Até fala de todo o trajeto, das coisas que ele fez e usou lá os utensílios e despediu-se de um e despediu-se de outro, mas ele não voltou a trabalhar, ele não voltou a pegar no arado. A diferença é esta, amém? Ele teve o seu tempo, ele achou, foi rápido e ele voltou. E a gente diz assim, mas ele não procrastinou? Aí está quando eu digo que nós vemos que Deus vê o coração, vê o que é que nós queremos, amém? Às vezes nós não entendemos Deus, porque Ele pode agir comigo de uma forma e agir com a minha irmã de outra. Ele é Deus. Eu percebo que algumas pessoas, elas demonstram-se um mix de sentimento que acabam por falar mais alto do que as próprias prioridades que Deus lhes dá, não é? Eu amo a minha casa, eu amo a minha família, eu amo o meu projeto, eu não posso deixar, eu não posso, amém? Mesmo diante do chamado de Deus, mesmo quando nós ouvimos claramente a voz falando dentro de nós, amém? Onde nós podemos definir prioridades, nós não o fazemos, amém? Eu quero dividir isto em dois grupos: os que procrastinaram e agiram imediatamente, os que procrastinaram, os que não procrastinaram, agiram imediatamente, e os outros que ficaram a refletir, amém? Vamos ver, Gênesis 17, 23 diz: a Bíblia nos mostra que a Bíblia nos mostra que depois que Deus falou com Abraão, instituiu a aliança da circuncisão por meio de uma revelação clara. O texto diz naquele mesmo dia, ele nem olhou e nem deixou para depois. Quando a gente age de imediato, é visível. As coisas acontecem de uma forma tão rápida. Há um evoluir nas coisas, há uma bênção que Deus traz. É algo que vocês não calculam o que é. Procrastinar, ele afasta-nos de tudo. Amém? Naquele mesmo dia, quando a Bíblia fala, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, a pessoa agiu. Amém? Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Quando foi aqui em Abraão não pensou duas vezes quando Deus lhe falou. Deus disse para ele fazer isto. Deus deu aquela ordem. Havia aquela aliança
Quando foi Abraão, eu acabei de ler, Abraão pegou e fez logo. Abraão não esperou. Ele não procrastinou. Amém? Ele não procrastinou. Ele fez aquilo que Deus lhe havia ordenado. Então a atitude de Abraão é: Deus fala, eu faço. Vamos agir, vamos executar. A mesma atitude é demonstrada em Gênesis 22, quando Deus fala com Abraão e diz: eu quero que você me ofereça o seu filho. Ele pensou duas vezes: não. Algum de vocês ofereceria o seu filho? Não, né? Eu também não. Eu vou ser sincera, Deus conhece o meu coração. E para nós chegarmos ao patamar de Deus, era impossível. Ele é o único. Amém? Em Gênesis 22 diz, ele ofereceu logo o seu único filho, a quem tu amas ainda por cima. Oferecer, eu quero que tu me ofereças em sacrifício. Gênesis 22, 3 diz, na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada. Então, quer dizer que ele levantou-se bem cedo para cumprir. Não é? Ele simplesmente espera o momento que está próximo do amanhecer, mas antes mesmo da luz sair, ele se levanta e diz, ok, vamos. Se Deus falou, está falado. Amém? E temos o chamado de Eliseu. Eliseu, 1 de Reis 19, 20 e 21, diz, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo e despedir-me. De despedida é meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vai e volta, respondeu Elias. Lembra-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento do arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Vocês viram o que é que ele fez? Viram porque é que eu disse que Deus vê o coração? Deus viu o coração de Eliseu. Ele foi, não numa de dizer assim, eu ainda vou aproveitar, ainda vou dar uma trabalhadazinha para deixar algum dinheiro para... Primeiro vou deixar a minha casa farta, depois sim eu vou. Não, ele foi mesmo despedir, ainda fez ali aquela comida toda, maravilha, despediu-se e foi. Amém? Este não procrastinou. Ele respondeu à família das pessoas à volta, ele simplesmente sacrifica o instrumento, trabalho, e não termina o que estava a fazer no arado. Ele não terminou o trabalho. Amém? E ele imediatamente dispõe para cumprir então o chamado. É o que lemos em Marcos 1,18, o chamado dos irmãos Pedro e André. Simão Pedro, quando Jesus simplesmente passa por eles. Amém? Nós vamos ler Marcos 1,18. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram, não é? O curioso que você vai perceber é que Deus nunca chama ninguém que não esteja a trabalhar. Na Bíblia eu ainda não vi. Deus não chama ninguém. Vocês querem ouvir a voz de Deus? Deus quer chamar-me para cantar. Deus quer chamar-me para fazer qualquer coisa na sua obra. Tu tens que estar. Os que não estão, não é chamado. Tu tens que pertencer. Amém? Tu tens que estar a trabalhar. Deus olha o teu trabalho. E eu vou-vos dizer porquê. Porque se no trabalho natural tu não és fiel, tu não vais ser no espiritual. Se não é fiel no trabalho natural, no espiritual, tu não vais ser. Amém? Isso é algo, acreditem que é verdade. Amém?
Da mesma forma como tu dás o litro no teu natural, eu vou fazer o empenho, a devoção, no espiritual vai ser igual. Amém? Sabes, muitas vezes nós separamos demais as coisas, nós espiritualizamos. Não, eu quando estiver a trabalhar para Deus, eu vou ser... Não. Achamos que procrastinar na vida natural não tem nada a ver com a forma que vivemos a vida espiritual. Tem sim. Tem sim. Nós refletimos na nossa vida espiritual o valor e as práticas que nós temos no natural. Isso, aquilo que eu sou quando estou com vocês podem ver a minha vida espiritual como ela está, porque é transparente. Amém? É transparente. E o Senhor está atrás só de nós que trabalhamos. Amém? Mais do que conseguem dizer eu vou, muito mais do que aquelas pessoas que dizem eu vou, Senhor, eu vou te atender, Senhor, eu vou já, Senhor. Não, Deus quer aqueles que estão ali. Ele vai buscar aqueles que estão a trabalhar. Já repararam que cada vez que Jesus passava, via um pescador, estava a pescar, não era o pescador que estava em casa, não era aquele que estava a dormir, era aquele que estava no ato, que ele dizia, anda cá, vamos, eu quero-te. Amém? Eu quero-te. É isso que ele fazia. Amém? Nós vamos ver Atos 16, 6 a 10. Aqui temos a resposta de Paulo. Vamos falar de Paulo. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troia. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem na Macedónia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedónia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedónia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, preparamos-nos imediatamente para partir para o destino. Vocês estão a ver imediatamente. Paulo não pensou duas vezes. Ele teve a visão de que alguém estava a precisar dele naquele lugar, etc. Deus estava a falar com ele. Vemos respostas instantâneas, vemos imediata, sem nenhuma procrastinação aqui. Ele disse, vou. Paulo não pensou duas vezes. Amém? Teve pessoas que não agiram assim tão depressa, mas pelo menos deixaram... Temos aqui dois exemplos que merecem realmente a nossa atenção de falarmos sobre eles. Amém? Refletiram antes de agir. Mas mesmo neste grupo, tu não vês uma demora na reflexão e nem vês uma demora após a reflexão a dizer, olha, eu agora vou ficar um pouquinho mais, eu necessito, antes de agir, preciso de pensar muito. Não. Primeiro deles foi José. Não é? José teria a honrosa e a grande missão de fazer parte da paternidade do nosso Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz em Mateus 1, 18 a 20, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Ele tentou ser cavalheiro. Vamos fazer então aqui uma pausa, antes de continuar esta leitura. Tu sabes que a primeira coisa que passou na cabeça, sabes, não é? A primeira coisa que poderia ter passado na cabeça dele, de José, a minha noiva, traiu-me. Era uma pessoa. Ele não era divino. Ele era uma pessoa como nós, não é? Ou traiu-me com o sobrenatural.
uma coisa que nunca aconteceu, que nem nunca vai acontecer. Amém? A cabeça dele era uma pessoa normal, pensava. Eu acho que a primeira reação de José foi simplesmente trabalhar com a lógica. 1 mais 1 igual a 2. Não é? Ela está grávida, mas a Bíblia fala que José era justo. Ele simplesmente toma a decisão: eu vou deixá-la em silêncio, eu não quero que ela seja difamada. Mas olha o que é que diz aqui a continuação do texto. Deus faz destas coisas. Então ele refletia sobre isso. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele era justo, ele tomou a decisão correta. Aliás, é algo único, não é? Também nunca mais aconteceu e nem acontecerá. O nosso Salvador já veio. Há muitas pessoas a tomarem decisões impulsivas no calor do momento. Ele podia ter feito isso, não é? Ele podia fazer queixa dela, ele podia, enfim, uma série de coisas. Onde os sentimentos estão acesos, não é? Onde não conseguem ver ou avaliar o poder das coisas. E muitas asneiras acontecem. Muita coisa acontece. Este homem que Deus escolheu foi um homem sábio, não é? José foi. Ele está a pensar, ele tem mais ou menos o seu plano, ele deve dizer: bem, deixa-me refletir um pouco mais. Permite que esse tempo que ele tomou, permitiu que ele tomasse a decisão correta. Vocês repararam que foi o tempo dele ouvir Deus. Ele não fez, podia ter dito assim: não, eu vou deixá-la, vou isto, vou aquilo. Não. A decisão que ele tomou, ele depois foi dormir. Oh, meu Deus. Não é assim aquela visão, ou dormir acordado ou acordado. Não importa como é que ele estava. O importante é que Deus chegou até ele. Deus falou, Deus lhe deu esta visão. Deus lhe falou o coração. Ele tinha clareza. Eu acho que Deus falou de um todo. Não sei, talvez uma voz bem alta, tudo, não é? Eu calculo que foi assim uma coisa incrível. Toma a Maria como esposa, porque ela está grávida, mas é do Espírito Santo. Não te preocupes. Amém? Tu e eu precisamos ser gratos a esta decisão. Sabem porquê? Porque o plano gigantesco da redenção da humanidade estava em jogo. Ele tomou a decisão certa. Deus sabe todas as coisas. Em Atos 10, nós vemos que o apóstolo Pedro estava a orar. Este é outro exemplo. E uma visão. E teve uma visão. A Bíblia fala, enquanto Pedro meditava a respeito dessa visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, deixa e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Pois, ele estava realmente tentar ouvir a voz, ouvir aquilo que Deus queria lhe dizer, a revelação do que era. Amém? Nós vemos, eu não falei o livro Atos 10, 19, a história vai até ao 34, mas eu li o 20. Desculpem, não passou no quadro. Eu não falei, mas sim, fala, é uma história de Pedro. Ele tem uma visão e ele queria que Deus o revelasse, que Deus desse certeza o que era. Amém? Mas Deus fez isso sim, porque havia uma situação em que ele tinha que ir ter com Cornélio, porque ele ia ter uma palavra para dar àquelas pessoas. Mas ele queria ter a certeza do que era. No versículo 23 diz: ele recebe essas pessoas em casa, ou seja, aparecem lá à porta
os homens para buscá-lo, para confirmar aquilo que ele tinha tido, aquela visão, aquilo tudo. Amém? Então, quando aparecem essas pessoas, ele acolhe as pessoas em casa. Amém? Ele dá pouso em casa. No dia seguinte, ele diz, vamos embora, porque Deus mandou. Ou seja, ele teve aquele pequeno tempo para dizer, Senhor, deixa-me refletir, confirma-me. Percebem? Quando Paulo tomou a decisão de ir logo, aqui Pedro pediu uma certa reflexão. Deus confirmou-lhe com as pessoas que foram buscá-lo. Amém? E isso é outra das situações que nós podemos pensar, o tempo de eu refletir, estou correta? Não estás errada, desculpem, estou correta, estás. O tempo de refletir, estás correta sim. Nós estamos corretos quando nós paramos um pouco para refletir. Nós não devemos também tomar atitudes levianas. Porquê? Será que Deus falou? O que é que Deus falou? Amém? Se Deus falou, Deus vai confirmar. Amém? Aqui, o versículo 23, eu vou voltar a repetir. Este recebe essas pessoas, dá estadia a eles, e no dia seguinte saíram de viagem, porque eram 2 dias a pé, para ter com Cornélio. Amém? Eu não quero de forma alguma fazer parecer que refletir é mau. Não. Refletir é muito bom. Amém? Quando nós falamos em procrastinar, é algo que nós empurramos com a barriga. É aquilo que eu digo, olha, não é agora, é só para a semana, vou fazer depois. Amém? Refletir não é. Refletir é algo que tu tomas o teu tempo, tu refletes, tu vais diante de Deus, confirma-me, Deus afirma isto no meu coração, Deus mostra-me. Isto sim, amém? Isso não é procrastinar. Porque tu não tomas uma decisão, Deus falou e já está. Não. Deus fala. Depende daquilo que Deus fala e como Deus fala. Há coisas que nós temos uma convicção tão forte. Já me aconteceu a mim, e eu acho que a vocês também. É uma convicção tão forte que tu dizes assim, não, isto o Senhor está-me a falar e daqui eu não rego pé. Eu creio que é isto. Mas há coisas em que eu digo, Senhor, confirma-me. Amém? Existem coisas que vão sendo prorrogadas, nós vamos empurrando realmente com a barriga, amém? Nós vamos prorrogar de forma indefinida. Existem outras também que nós vamos planejar. Há coisas que nós planejamos, vamos planejar fazer. Queremos passar isso que é importante, que isso também às vezes surge na nossa cabeça. Há coisas que nós prorrogamos, nós dizemos, olha, vamos andando, vamos deixando ir. Mas há coisas que não é isso. Há coisas que é um planejar. A gente vai planeando e dizendo assim, olha, Senhor, ok, para quando é que tu queres? Pode não ser para imediato, Deus está-me a falar. Eu tenho na minha vida coisas que Deus está a falar para o ano que vem, para longo tempo, em que eu estou preparando. Há coisas que é para sair daqui a uns meses, eu estou a preparar. Amém? Então, não tenham receio de dizer assim, não, eu tenho que tomar uma atitude já. Não é isso. Tu tens de ter a certeza daquilo que Deus te diz. Uma coisa é certa, não procrastines. Não deixes aquilo que Deus está a dizer para fazer, de o fazer. Amém? Amém. Reflita antes de tomar decisões. Mas tu também não podes, em nome da reflexão, passar a vida inteira a refletir. Amém? E nunca tomar a tal decisão que deves tomar. Amém? É verdade, tens de completar aquilo que começaste. Mas a diferença é que um grupo agiu imediatamente, o outro refletiu. Mas ambos agiram. Ambos tiveram uma ação. A partir do momento em que Deus fala, que eles têm a certeza que Deus falou, eles agiram. Amém? Nós vemos aqui que ambos fizeram, tanto Paulo como Pedro, todos eles fizeram a vontade de Deus. Eles não procrastinaram. Amém? Deus fala e eu ajo. Ou seja, a diferença está no tempo. Um agiu rápido e outro não. Foi
no tempo certo. Amém? Mas tanto o primeiro como o segundo, após Deus falar, eles se posicionaram a agir. Então, qual é o elemento comum nestes dois exemplos? É quando Deus fala. Deus fala com todos. Deus fala comigo. Deus fala com todos os que procrastinam, os que não. Deus fala com todos. Agora, cada um de nós tem a livre-arbítrio de fazer aquilo que Ele quer. Amém? Em primeiro lugar, nós vimos duas situações onde houve procrastinação e os outros dois que não houve procrastinação, mas que dividimos então em dois grupos, onde um grupo que agiu rápido e o outro que agiu, mas teve que refletir. Amém? Amém. Nós vamos ver aqui algo muito interessante, que isto vai fazer então cada um de nós pensar quem somos. Qual deles eu sou? O que é que eu estou a fazer como eles fizeram? Amém? Os que procrastinaram e não deram ouvidos aos que procrastinaram e não deram ouvidos à voz de Deus, e os que não procrastinaram e deram ouvidos ao Senhor. O grupo de pessoas que procrastinaram, pessoas que não deram ouvidos a Deus, foi Ló, em relação à direção dada por meio dos anjos. Moisés, quando falamos a respeito da circuncisão do filho, e que ele sabia que havia esta aliança com Deus desde o tempo de Abraão, amém, e ele procrastinou. Os sacerdotes Joiada e os levitas, que não deram, amém, que não obedeceram à ordem do rei, que era uma ordem que já vinha do tempo de Moisés no deserto. Deus tinha falado e isto era algo prática e eles não fizeram, amém. Estes três foram os que desobedeceram, olhando aquele outro grupo que agiram. Nós vemos Abraão, a circuncisão, que fez logo a todos os rapazes, era para ser para todos. Pedro e André, que é Simão Pedro e André, diante do chamado, imediatamente largaram as redes e seguiram Jesus. Paulo, quando tem a visão do jovem, que lhe disseram, venha para Macedónia ajudar-nos, amém, eles foram, amém. Então, dois exemplos que refletiam antes de agir. Foi José, que refletiu antes de agir, não é? José, o pai de Jesus, pai terreno, e Pedro, que sobre o que significa a visão, eles, deixam-me pôr a questão assim, os que refletiram, eles refletiram porque eles necessitavam. Os que tomaram a decisão rápida, eles sabiam aquilo que Deus estava a dizer em preeminência. Então vocês têm que ver onde é que vocês estão, onde é que nós estamos. Amém? Pedro está a refletir sobre o que significava a visão, porque até então ele não entendeu. Ele precisava saber o que fazer, mas ele precisava que o Espírito Santo revelasse, não é? Sobre os homens que estavam à porta. Pedro saiu para obedecer imediatamente. Assim que ele viu os homens, ele também foi, mas ele parou para refletir. Eu queria deixar isso claro. O que entendemos de tudo o que lemos e ouvimos hoje? O que é que nós entendemos disso na nossa vida? O que é que nós entendemos? Eu vou pedir que baixemos as cabeças, porque eu queria que vocês não se distraíssem. Eu vou falar de algo para cada um de nós, pessoal mesmo. Cada um de nós vai pegar nessas frases,
Eu estou quase a terminar e estas frases são para nós, igreja. Depois de todos os exemplos que eu dei na Bíblia, vocês viram quem procrastinou, quem não procrastinou, quem dentro da procrastinação, dentro da não procrastinação, do agir correto, refletiu primeiro, quem agiu logo. Nós temos aqui esses exemplos e eu gostaria de ler algo que eu escrevi para nós, igreja. Deus tem falado contigo, assim como falou com todos os que vimos na sua palavra. Tens escutado tu a sua voz? Tens procrastinado sabendo que Ele tem ordenado e simplesmente ignorado o seu mandato? Conheces a palavra e só fazes o que te apraz? E o resto que Deus está a falar? De tudo o que Deus ordena, tais como mudança de vida, que são hábitos ou outras coisas que possas ter, só tu e Deus sabem o que é. Qual o relacionamento tu tens? Será que tens um relacionamento íntimo com Deus? Ler a palavra, orar, estar no teu secreto com o teu Pai? Tens levado o Evangelho? Tens falado de Jesus? Deus chama-nos para falar dele. Tens dizimado, trazer o dízimo à casa do Senhor, que é algo que Ele pede de cada um de nós? Será que estás a cumprir? Quando oramos e pedimos a Deus que responda às nossas orações, devemos pensar: por que Deus tem que responder o meu pedido se eu estou a procrastinar contra a sua ordem? Com Moisés, ele ficou muito chateado, querendo até matá-lo por desobedecê-lo. Conosco, ele não vai querer matar-nos. Mas como estará o coração de Deus quando vê que tomas a decisão de não cumprir o que Ele te pede? Pensa nisso. Para concluir, eu quero vos dizer que a forma como nos relacionamos com a voz de Deus determina ou é determinante no assunto da procrastinação ou de nos livrarmos dela, das nossas vidas. Esse relacionamento que nós temos com Deus, ele determina todo o assunto da procrastinação da nossa vida. Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Essa diz a palavra dele. Mas Ele quer que tu faças a tua parte. Ele quer que tu faças a tua parte. Amém? Gostaria de vos propor algo como igreja. Procura ouvir Deus, saber que projeto Ele tem para ti e então une-te numa direção que consequentemente tem os recursos de Deus à tua disposição para que possas ser bem-sucedido. Mas saiba que não é só porque o projeto é dele que as coisas vão acontecer de forma automática. Não vai acontecer. Deus nos deu esta terra. Isso quer dizer que vamos ter que lutar para conseguirmos as vitórias. Toda a vitória, nós temos que lutar por ela. Se procrastinarmos, nós não vamos conseguir ter vitória. Não vamos conseguir chegar lá. Não vamos conseguir vencer. Nós precisamos de entregar a nossa vida a Deus, definitivamente, em todas as áreas da nossa vida. Não adianta nós dizermos assim: eu vou fazer aquilo que me apetece, eu vou fazer isto, mas não faço aquilo, eu vou fazer aquilo, não. Vamos ver o que é que Deus me pede na palavra, isto, e vamos fazer. Porque se nós queremos que Ele cumpra a sua parte, nós temos que fazer a nossa. É essencial. Deus não está a pedir a anjos
para virem à terra fazer as coisas que o homem tem que fazer. Ele pôs-nos a nós para fazer. Isso é algo nosso, meus irmãos. Eu não quero de maneira nenhuma que vocês saiam daqui com carga nem peso, mas sim que vocês possam sentir uma alegria tal, porque aquele que começou a boa obra em vocês, em nós, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. Se Ele te deu um chamado, se Ele te disse vai e faz, se Ele te está a chamar, não fiques parado, não fiques calado. Chega ao pé de nós, diz: eu quero fazer, eu estou aqui para fazer, eu quero servir. O que é que há? O que é que eu posso? Como posso ser discipulada para fazer? O que é que há para nós aprendermos mais? Eu quero. Amém? Não fiques parado. Deixa que Deus toque o teu coração hoje. Procura em todas as áreas da tua vida o que é que falta haver do teu cumprimento para com Deus e põe em ordem. Não precisa de nós sabermos. É algo meu e de Deus. É algo teu e de Deus. Entrega tudo. Confia o teu caminho ao Senhor. Confia. Ele vai te dar vitória. Amém? Deus é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Deus é um Deus fiel. Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esta mensagem. Obrigado, Senhor, porque Tu falas aos nossos corações, Deus. Pai, nós podemos ver à luz da Tua palavra, Senhor, que não somos nós só os que procrastinamos, Pai. Na Tua palavra fala que aquelas pessoas que estão escritas, cujo nome está escrito na Bíblia, eles também foram infiéis, eles também erraram como nós, eles também fizeram. Então, Pai, nós também temos, Senhor, a possibilidade ainda de entrar nos eixos, no carrilho, Senhor. Nós ainda temos a possibilidade de consertar, Senhor, de haver esta aliança firme entre nós e Ti, Senhor, de compromisso, Deus. Deus, fala a cada um de nós. Fala, Senhor, onde nós estamos, Senhor, e coloca-nos no lugar onde Tu queres. Tira-nos do lugar onde nós estamos confortáveis, Pai, e coloca-nos no Teu lugar. Desafia-nos, Senhor, oh Deus, a ir mais além. Pai, nós queremos ir mais além, Pai. Nós queremos ir mais além, Senhor. Nós queremos ir mais além, Senhor, como pessoas, Pai, como Teus filhos, como igreja. Oh, Jesus, como Teus filhos, Senhor, nós queremos ir mais além. Nós queremos fazer mais. Queremos ser conhecidos como pessoas honrosas, pessoas cumpridoras, pessoas que não procrastinam. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Ouve o nosso coração nesta tarde. Ouve o nosso coração, Pai. Ouve o nosso coração, Pai. Nós queremos estar aqui, Deus. Nós queremos estar aqui na Tua presença, Pai, ouvindo-Te. Oh, Jesus, fala. Fala, Deus. Fala, Senhor, a cada um de nós, Deus. Põe-nos no lugar certo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, meus queridos. Esta é a palavra que Deus me deu para falar à igreja. E eu creio que a partir de hoje algo vai acontecer nas nossas vidas. Eu creio. Alguma coisa vai acontecer. Amém? Eu quero que vocês se lembrem de cada pessoa que nós falamos, cada um deles. E se esquecerem, está a ser gravado. Vão rever e ver tudo aquilo que nós precisamos de fazer. Amém? Obrigado. Amém. Obrigado. Sabem, estava a pensar, e eu lembrei-me da passagem de Isaías 6, quando Isaías tem aquela visão toda dos anjos, e viu o Senhor sentado no alto do trono, e os anjos clamavam Santo, Santo, Santo. Mas depois há uma pergunta que Deus faz, que diz:
a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Às vezes eu penso, nós queremos tanto de Deus e às vezes somos tão impacientes com aquilo que queremos de Deus. E às vezes Deus só nos pede esta resposta: envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, para tudo, para todas as coisas eu estou disponível. E eu gostava de que, se nós tivéssemos um Deus que procrastinasse connosco. A Bíblia diz que Deus, Ele sabe a hora, Ele age sempre a tempo, Ele faz no tempo em que é o melhor para a tua vida. Mas Ele não procrastina connosco. Mas nós somos tão impacientes a esperar aquilo que queremos de Deus, a resposta à nossa vida. Como é que seria a nossa reação se Ele fizesse o mesmo connosco? Se Ele deixasse para amanhã, como nós. E muitas vezes nós fazemos isto de uma maneira consciente. Muitas vezes nós fazemos isto de uma maneira quase que pensada. Dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero, mas não faço. Se Deus fizesse isso connosco, como é que nós reagiríamos? Sabe, é tempo de nós colocarmos tudo aquilo que nós temos à disposição de Deus. Mas de uma maneira intuitiva, de uma maneira em que nós, quando falamos, quando nós abrimos a nossa boca, nós possamos dar passos para o fazer. Sabem, tudo aquilo que a nossa vida carnal acontece, o nosso trabalho, a nossa vida familiar, tudo isso se reflete na nossa vida espiritual. Nós nunca vamos poder ser fiéis na igreja se nós não somos fiéis nos nossos casamentos. Nós nunca vamos poder ser fiéis na igreja se nós não somos fiéis e responsáveis no nosso trabalho. Nós nunca vamos ser fiéis na igreja se nós não formos fiéis e responsáveis em todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. A nossa vida acontece assim. Às vezes nós temos que dar um passo que é algo normal, com a nossa família, com o nosso trabalho, com todo o ambiente que nos rodeia, do nosso dia a dia, mas nós não damos, nós não fazemos. E como a Paula diz, depois queremos fazer na igreja. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer não é porque vocês não queiram fazê-lo. É porque aquilo que nós fazemos não se reflete. Não é porque nós não tenhamos boa intenção de o fazer. Não é porque nós não tenhamos desejo de o fazer. É porque há um sistema que não nos deixa que isso aconteça. Então, vamos ser fiéis. A Bíblia diz: sede fiéis no pouco, sobre o muito vos colocarei. Sede fiéis no pouco, sobre o muito vos colocarei. Então, vamos ser fiéis nas pequenas coisas. Começar daquilo que nós às vezes olhamos: isto é fácil, isto eu tiro de letra, show de bola. Não é? Isto eu faço assim no estalar do dedo. Mas se nós não fizermos aquilo que nós dizemos que fazemos no estalar do dedo, as coisas não vão ser acrescentadas. Nós vamos ficar aí a viver uma vida sem sentido. Uma vida onde nós queremos dar passos, mas parece que há algo que não nos deixa andar, algo que fica ali. Queremos dar passo e não andamos. Queremos dar e não andamos. E depois andamos a queixar que nossa vida não anda, nossa vida é um pouco mais do mesmo. Mas muitas vezes somos nós os culpados. Eu falo por mim. Muitas vezes somos nós os culpados. Porque muitas vezes não depende de Deus, depende de nós.
de sermos fiéis naquilo que nós dizemos que vamos fazer. Amém?